Olá pessoal, na aula de geografia de hoje nós vamos aprender sobre a evolução tecnológica dos meios de transporte. Vocês lembram que na aula passada a gente aprendeu como a tecnologia ajudou no avanço da comunicação? Então, na aula de hoje nós vamos ver como as tecnologias contribuíram para o avanço dos meios de transporte. Aqui nessas imagens nós podemos ver diversos meios de transporte. Todos esses transportes, todos esses meios de transportes, eles têm um elemento que sem ele seria impossível eles se locomoverem. Olhando assim pelas imagens, vocês já imaginam o que é? Se você pensou na roda, você acertou em cheio. A roda foi uma das invenções mais importantes da humanidade. Já imaginou qualquer um desses diversos meios de transporte sem rodas? Impossível, não é mesmo? A gente está tão acostumado com elas que nem percebemos que elas estão aí. Mas nem sempre foi assim, gente. Há cerca de 200 anos atrás, não haviam esses tipos de transportes. E as pessoas, para percorrer longas distâncias, elas iam a pé ou usavam as carroças que eram puxadas por animais. Com o passar do tempo, foram surgindo novas técnicas, novos conhecimentos e materiais que ajudaram na evolução desses meios de transporte. E hoje existem ônibus, aviões, trens, que transportam pessoas e também mercadorias com uma rapidez e conforto. E na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre alguns meios de transporte e as suas evoluções. Vamos começar falando sobre a evolução das embarcações. O desenvolvimento das embarcações e a descoberta de novas técnicas de navegação possibilitaram aos seres humanos atravessarem aí rios, mares e também oceanos, vencendo longas distâncias. A primeira embarcação, uma das primeiras embarcações utilizadas, eram as canoas. Essas canoas, elas eram muito simples e eram feitas de troncos de árvore. Para elas se moverem sobre as águas, poderia ser pela correnteza da água, se tivesse forte, ou por remos. Em seguida, depois da invenção da canoa, surgiram os barcos à vela. Com o tempo foram inventados, esses barcos à velas, que se moviam impulsionados pela força do vento. As caravelas, gente, é a evolução dos barcos à vela. Ou seja, dos barcos à vela se originou as caravelas, que eram mais seguras e eram capazes de se navegarem ou se movimentarem a longas distâncias. Depois surgiram os barcos a vapor. Os barcos a vapor surgiram há cerca de 200 anos e muitas embarcações começaram a utilizar motores movidos a óleo diesel, tornando aí as viagens também mais rápidas. Atualmente, gente, os navios são os mais utilizados para o transporte de cargas. E também nós temos os transatlânticos, que são navios super grandes que e também muito luxuosos, que transportam passageiros, principalmente turistas. E aqui eu trouxe essa imagem para vocês verem a evolução de como era aqui, a canoazinha, que era feita do tronco da árvore, para o barco à vela, depois as caravelas, o barco a vapor, o navio e o transatlântico. A gente vai ver agora um pouco sobre a evolução do trem. O trem é um meio de transporte no qual uma locomotiva puxa vários vagões, certo? Antes dessa invenção, antes de existir a locomotiva, os vagões eram puxados por animais. Há cerca de 200 anos surgiu a locomotiva. Ela era lenta e movida a vapor. Esse vapor, gente, ele era obtido pela queima do carvão. Esse carvão tanto podia ser mineral como vegetal. E por soltar muita fumaça, essa locomotiva ela foi apelidada de Maria Fumaça. Mais precisamente, ela surgiu aí por volta de 1804. Mas as tecnologias chegaram também, para os trens. E aí conseguimos aí em 1912 o homem criou a locomotiva que era movida a energia elétrica e também a locomotiva que era movida a óleo, óleo diesel. E aí, gente, o que aconteceu? Nós também temos outro tipo de
coisa, né, de trem hoje em dia, que é o trem bala, que é esse aqui criado em 1979, o maglev, que é considerado hoje em dia o trem mais rápido do mundo. Tem um lá em Tóquio que é muito rápido também, é considerado o trem mais rápido do mundo. Ou o que é que aconteceu aqui, gente? Essa Maria Fumaça hoje em dia ela é mais tema, as cidades que ainda tem a Maria Fumaça são usadas mais para turismo, porque elas foram ficando em desuso, né? E com isso foram ficando deixadas para lá. Por conta disso, que é uma das consequências que as tecnologias traz, os avanços tecnológicos traz. Tem certas coisas que vão ficando em desuso e aí são guardadas para serem mostradas em museus ou então para ficar como uma atração turística. Agora a gente vai falar um pouco sobre a evolução do avião, gente. Bom, a possibilidade de voar tornou a realidade, ou melhor, se tornou realidade há cerca de 230 anos com os balões inflados. Para vocês terem uma ideia, esses balões eram inflados com ar quente, só que era muito difícil de controlar a direção que esses balões iam seguir, né? Porque era o vento que levava esses balões. Por isso, né, pensaram outras formas e foi nesse pensar formas diferentes de voar que surgiu os dirigíveis. Com a criação dos dirigíveis, o controle passou a ser possível. Esses dirigíveis eram balões, né, compridos e que tinham motores. Aí por isso que agora eles conseguiam dar uma direção a esse balão por conta do motor. A invenção do avião representou um grande avanço no transporte aéreo. Essa foto aqui, gente, é do 14 bis, que é a invenção do avião de Santos Dumont. Depois, né, com a criação do 14 bis, que é esse aqui, como eu já falei para vocês, os avanços tecnológicos dessas máquinas, né, dos aviões não cessaram. E hoje eles transportam pessoas, mercadorias, em um curto espaço de tempo e até de um país para o outro. Bom, gente, e a evolução do automóvel, que é um dos mais populares aí transportes, tanto aqui no Brasil como em todo o mundo. O primeiro automóvel inventado foi há cerca de 130 anos atrás, pelo alemão Karl Benz. Eu acho que eu falei o nome dele errado, mas tá aqui escrito para vocês. Bom, gente, ele instalou um motor movido a combustível na parte traseira de um triciclo. Desde então, o automóvel ele vem sofrendo diversas modificações, se modernizando cada vez mais. E aqui eu trouxe duas imagens. Essa primeira, ela diz respeito aí ao primeiro automóvel criado pelo homem. E esse aqui é um dos automóveis de hoje em dia, gente. Qual é a principal diferença entre eles? Como aqui nessas imagens vocês podem ter uma ideia de como o automóvel evoluiu, né? Do primeiro até esse de agora. Para vocês terem uma ideia, esse primeiro aqui, ó, para ele ser ligado, precisava ser girado uma manivela que tinha lá para poder ligar o motor. Porque lembra que eu falei para vocês que o Karl Benz, ele instalou um motorzinho atrás, né, que impulsionava esse triciclo para ele andar. E aí precisava de muita força para poder empurrar essa manivela. Hoje em dia não, gente. Os carros modernos de hoje em dia têm botões de partida e também tem chaves que você pode usar para ligar. Não precisa pôr força. Outra diferença é que, diferente do primeiro automóvel, esses botões e essas chaves que ligam o automóvel ficam dentro do carro, o que não acontecia nessas primeiras invenções, né? Hoje em dia, gente, esses carros, eles possuem cada vez mais novidades que chegam para nós assim do mercado, né, automobilístico. E com isso você já deu para perceber que eles têm evoluído bastante graças à tecnologia. E essa tecnologia ela é incorporada por diversos setores, não só o automobilístico, mas entra também diversas áreas como a eletrônica, como a comunicação e também novos materiais que vão entrando aí para produzir e modernizar esses carros. Bom, gente, a aula de hoje é sobre isso, né? Sobre essa questão do avanço nas tecnologias.
E eu espero que vocês tenham aprendido bastante e tenham gostado da aula. É isso, beijos e tchau, tchau!